E aquele que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de Josué, capítulo de número 5. Livro de Josué, livro histórico, capítulo 5. Versículo 1 ao 3 diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passaram, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Fazei facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Versículo 8, diz-nos a palavra: tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém? Podeis sentar, irmãos. Nós vamos estar falando sobre a última facada. Meus queridos irmãos, o livro de Josué é o livro que nos conta a história da conquista da terra de Canaã. Josué, que originalmente tinha o seu nome de Oséias, foi mudado por Josué através de Moisés, e Josué tornou-se um dos favoritos discípulos de Moisés. A Bíblia nomeia Josué como servidor de Moisés, até o dia que Deus passa o comando da conquista da terra para Josué após a morte de Moisés. Os preparativos são os mais extraordinários, porque Deus disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Josué, ele tinha várias dificuldades, mas ele confiou em Deus, porque as nossas limitações, elas podem ser superadas quando nós exercemos fé em Deus, fé na promessa dEle. A falta de capacidade também pode ser superada através do exercício da fé em Deus. Aliás, irmãos, são poucas as obras realizadas pelos capacitados, mas são inúmeras as obras realizadas pelos chamados. Porque quando Deus chama, Ele também fornece os instrumentos, os mecanismos para ser realizado aquilo pelo que Ele está chamando. E Josué, então, irmãos, entra na terra prometida, o Jordão se abre, eles atravessam, eles chegam do outro lado, e há um deslumbrar de grandes vitórias.
uma alegria contagiante. Em meio a tudo aquilo, Deus disse: para tudo e vamos fazer aquilo que eu determinei. Vão circuncidar. O que é a circuncisão? A circuncisão nada mais era que uma pequena cirurgia feita no prepúcio do membro viril masculino. Aquela incisão fazia com que aquele que a recebia tornava-se automaticamente parte integrante da nação de Israel e também acobertado pela mesma promessa de proteção que Deus tinha dado a Abraão no capítulo 12 de Gênesis: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Também passava a serem portadores da promessa que fora dada originalmente a Abraão: a tua descendência darei essa terra. Então, meus queridos, era uma marca que iria fazer distinção na vida do portador para sempre. Era uma marca que ficava para sempre no corpo daquele que tinha passado por este processo. O estrangeiro também poderia fazer, e também o escravo poderia fazer. Mas sempre para o estrangeiro e para o escravo, que não era natural da nação, havia certas limitações, dando a entender que tanto o estrangeiro como o natural não ia desfrutar da totalidade da bênção, mas aspecto dela. Agora, o natural era obrigado a fazer. Era um pacto que Deus tinha feito com Abraão. Abraão, já velho, foi circuncidado. E depois, então, circuncidou os seus filhos. E na sua casa também. A nação tinha esta marca. Tanto é que para um judeu, quando se dirigia a um outro povo, em término desprezível, ele dizia: estes incircuncisos. Como que dizendo? Alheios à promessa, distante da promessa, longe da proteção. Em outras palavras, diz: Deus tem um compromisso conosco e o pacto deste compromisso eu trago na minha carne, eu trago no meu corpo. Era a marca, e esta marca ficava para sempre. Mas agora que ao atravessarem o Jordão, no capítulo 5, eles param para fazerem esta incisão, esta cirurgia nos israelitas. E o porquê não fizeram antes? Eles vinham de um cativeiro. E lá no cativeiro eles tinham esquecido muitas coisas prioritárias e primordiais que norteariam a vida deles. No Egito, eles eram cativos. E as práticas hebreias, quem sabe que pelo tanto de anos que se passou, havia se perdido e ficado somente uma doce lembrança da promessa de que Deus um dia visitaria o seu povo. No deserto, eles saíram de lá e vinham caminhando em direção à terra prometida. Também não fizeram esta prática. E vieram fazer já do outro lado do Jordão. E ali do outro lado do Jordão, fora que eles vieram novamente cumprir com este mandamento divino. Agora, meus queridos irmãos, o grande problema que era uma marca. Mas Deus não estava atado àquela marca. Porque o povo tinha a marca, mas não tinha o coração pegado à lei de Deus. Aquela marca tornou-se algo cerimonial.
E alguns até diziam: olha, eu tenho a marca, então eu posso fazer o que quiser. Eu fui circuncidado ao 8º dia de nascido, então eu posso fazer o que quiser. Eles pensavam que aquela marca era o passaporte da bênção. Bastava ter a marca e estava tudo bem com eles. E Deus, vendo que eles haviam menosprezado a circuncisão, ainda que haviam praticado, mas o que Deus desejava era a essência de uma vida de obediência pautada nos seus princípios, na sua palavra, porque não adiantava nada eles serem marcados pela circuncisão e viver dissolutamente na prática do pecado. Isso quer dizer muito conosco. Não adianta nada você descer as águas do batismo e viver uma vida entregue ao pecado. Não há como juntar as coisas. Então o que Deus está exigindo agora do povo não é uma circuncisão física, mas uma circuncisão do coração. É por isso que os profetas, quando aparecem com a trombeta de Deus, eles dizem: circuncidai os vossos corações. Um coração circuncidado significava disposto ou predisposto a receber e atender a palavra de Deus. Então era necessário que houvesse isso. Agora, meus queridos irmãos, a última facada era para remover as obras da carne. Eles chegaram na terra prometida, mas eles trouxeram consigo muito dos costumes do Egito. Se lembram, senhores, que Moisés teve uma dificuldade muito grande. Por 10 vezes no caminho, o povo havia questionado a Deus e questionado a liderança de Moisés. Em outra ocasião, Deus até disse: eles me têm tentado 10 vezes. Ou, outras palavras, estão fazendo o papel de Satanás, me tentando, perguntando se eu estou no meio deles ou não. E Deus disse: é um povo de dura cerviz. Deus disse no monte para Moisés: deixa-me agora, e eu vou destruir esta gente, e de você eu faço uma nova nação. Então Deus sabia que qualidade de povo que ele tinha escolhido, e sabia também em que situação difícil ele tinha se metido. Deus não fez um bom negócio quando salvou a gente. Para ele não foi um bom negócio. Para você foi o melhor negócio, mas para ele não foi. Você dá essa olhadinha para você, você toma um banho, passa um perfume, fica cheirosinho, mas Deus conhece a cada um de nós por dentro. E basta Deus não dar aquilo que a gente quer, a gente já começa a fazer birrinha como o povo de Israel. Mas da mesma forma como os antigos tiravam as birras, as manhas na varinha, Deus também sabe tirar isso através da varinha. Agora, meus queridos irmãos, eles vieram com muitos dos costumes egípcios. E isso estava impregnado na vida deles. Aliás, foram 430 anos de cativeiro no Egito. São 430 anos recebendo um bombardeio dioturnamente sobre costumes, sobre adoração a deuses, sobre práticas imorais e sobre toda a perversão humana. Eles estavam vivendo aquilo. Mas como Deus tinha uma promessa, Deus foi cumprir a sua palavra. Por que que Deus não abandonou o povo no Egito? Porque Deus disse a Abraão: eu então, depois de 400 anos, visitarei o povo e farei eles subirem daquela terra. Meu irmão, Deus economiza em palavra, porque Deus sabe que a hora que Ele fala, Ele tem que cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir.
Não importa o panorama que esteja, ele abriu a boca, ele falou, ele tem responsabilidade com a sua palavra. Então não importava a situação em que se encontrava o povo, claro que havia alguns devotos, mas a maioria estava longe. Mas não importava, Deus iria cumprir a sua palavra. Deus iria fazer aquilo que ele tinha prometido a Abraão. Mas quando chega na terra, o povo agora precisa começar a passar pela circuncisão, que é receber agora uma pequena cirurgia como parte integrante da nação e da promessa divina. Havia neles muitas obras da carne, e esta cirurgia, essa inserção deveria ser feita através da palavra de Deus. Era esta pequena cirurgia, essa pequena marca, que faria com que eles entrassem na linhagem do povo, entrassem debaixo da promessa e da proteção. Hoje, o que significa isso para nós? Meu querido, o que nos corta hoje, Deus não está mandando você e eu, porque esta marca da circuncisão era para o povo de Israel, e é para o povo de Israel até hoje, porque eles ainda não receberam o Messias. Mas para você e para mim, aonde é que deve ser feita esta marca? Como é feita essa marca? Qual é a faca que Deus vai usar para dar essa facada certeira na nossa vida? Olha a faca de Deus aqui. A palavra dele é que ele usa para atingir diretamente o nosso coração, atingir diretamente a nossa vida. É por isso que Hebreus 4:12 disse que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir a intenção do coração. A palavra. Quando eu estou com o coração circuncidado, significa que o meu coração está predisposto, não somente para ouvir, não somente para receber, mas muito mais para praticar a palavra. A igreja odierna, ela não pode reclamar de não ter ouvido a palavra. A igreja não pode dizer que não tem sido instruída. A igreja não pode dizer que tem sido relegado o ensino da palavra. Por quê? Porque diuturnamente o mais que se ouve na terra é a palavra de Deus. E quando eu estou falando de palavra, eu não estou falando de mensagem massageadora de ego. Eu não estou falando de caixinha de promessas que oferece bênção sem medida. Eu estou falando de palavra de Deus, que muda o caráter, que muda a vida, que muda o caminhar, que muda as decisões, que muda o pensar, e que tem um comprometimento de santificar-se e viver para a glória de Deus. É esse tipo de palavra. Se a palavra de Deus não está mudando a sua vida, deixa eu reformular a frase. Se a palavra pregada não está mudando a nossa vida, dois erros estão acontecendo. Pode ser que o nosso coração não está disposto para receber. Ou segundo, pode ser que a palavra que estamos ouvindo não seja palavra de Deus. São essas duas coisas. Porque a Bíblia disse: a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, a minha palavra não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo que eu designei. Então ouvimos muito hoje, mas ouvimos pouco palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é confrontadora. A palavra de Deus, ela faz com que aquilo de mal que esteja em nossa vida seja extirpado através de uma facada certeira que invade a nossa alma, penetra o nosso coração e nos levanta como homens novos e mulheres comprometidas. Aleluia! A palavra
circuncidou o nosso coração para ser recebida com maior naturalidade. Paulo disse: nos últimos dias não sofrerão a sã doutrina. Não se esqueça que ele usa essa palavrinha sã na frente de doutrina, porque existe também doutrinas não sã. Criarão comichões no ouvido. As pessoas não quererão mais ouvir a palavra. Nós queremos ouvir uma palavra que, ainda que estejamos vivendo bem longe de Deus, mas continua dizendo para nós: você é um angelito, você é uma coisinha linda, você tem promessa de Deus, você tem bênção de Deus. E toda vez que eu abro a Bíblia, tem bênção na verdade, mas a maioria é esta: vai te converter. Repare os seus caminhos. Pare de andar por caminhos tortuosos. Ela é como um espelho. É cada marretada, é cada facada que nos faz tremer por dentro. Porque não adianta carregar a palavra, e nem mesmo somente ler a palavra, se faz necessário estudar, e se faz necessário guardá-la no coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Como o mancebo purificará o seu caminho, atentando para a palavra do Senhor. Meus queridos, ouvir o que a Bíblia diz, abraçar o que a Bíblia diz, viver o que a Bíblia diz. Temos uma igreja que muitas vezes não passa de um clube social, que não querem ouvir a palavra. E alguém disse: olha, a nossa igreja está uma benção. Nós estamos cantando uma média de 20 cânticos por culto. Ouvimos uma mensagem de 15 minutos. 15 minutos, irmão. 15 minutos. É uma cantoria que não tem fim. E canta esse, canta aquele outro, e canta mais aquele outro, e canta aquele. E sem contar aquele pessoal que vai embora com o bico grande, porque não cantou. E palavra. Aí você vai passar para aquele que vai trazer a palavra e já diz: olha, meu filho, você tem aí 10 minutos. Né? E eu estou sendo melhor do que o Faustão para você, porque o Faustão se vira nos 30. Eu estou te dando 10 minutos, então você... E aí nós temos um povo raquítico, um povo completamente desnutrido, levado a todo o vento de doutrina, porque eles não aprenderam da palavra. Se o teu coração não está circuncidado para ouvir a palavra, e eu vou dizer uma coisa que eu já disse aqui há 2 anos atrás: a palavra não é um cardápio que você escolhe o que quer comer. Não é aquele cardápio que o garçom passa e diz: aí, escolha o que o senhor quer. Não. A palavra, ela é do Gênesis ao Apocalipse. Tem parte boa? Tem. Tem coisa doce? Tem, porque colocaram na boca de Jeremias: foi doce no meu paladar, mas amarga no meu ventre. Bem, tem coisas difíceis? Tem. Tem alguns retos tremendo, mas feliz é o homem que abraça a palavra.
Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não transita pelo caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, porque será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Palavra. Aleluia. A palavra, ela vem como uma faca, cortando na carne. Você já imaginou, eles chegaram agora em Gilgal, e Josué disse, agora nós vamos fazer a circuncisão. Era um processo doloroso. Vocês se lembram que Simeão e Levi, quando Diná fora violada, e que fizeram jeitosamente aquele acordo com o amor, eles, no terceiro dia da dor mais terrível, eles entraram armados de espada e mataram todos. Então era algo doloroso. Para arrancar o teu pecado de estimação, se faz necessário fazer uma cirurgia. E o Espírito Santo não usa anestesia não, meu irmão. Ele arranca na carne viva. E você pode espernear, pode gritar, pode dar murro, esmurrar. Não tem para onde, meu querido. Você, se não deixar a espada cortar na carne, não haverá cura para a tua alma. Entra pelo caminho da palavra. Ame a palavra, ainda que seja uma faca que lhe atravesse a alma, mas aquele que fere é o mesmo que cura. Aquele que fere é o mesmo que cura. Aleluia. Há uma operação do Espírito Santo para aqueles que lançam fora as paixões e os domínios da carne. Meu querido irmão, eu posso colocar 1 milhão de regras para qualquer pessoa observar. Mas se ele não dar ao coração dele a oportunidade da palavra, ele não será mudado. O que muda é a palavra. O Espírito Santo pega a palavra e usa como elemento transformador no coração da pessoa que a ouve. É fácil você saber até onde vai chegar a vida de um crente. Olhe o que ele faz com a palavra. Se você lê a palavra somente nos cultos, você é um crente muito fraquinho. A palavra é para ser lida em casa e colocada em prática no diário viver. Se você vive somente de pregações, coitadinho de você. Pregações é uma refeição. E muitas vezes essas pregações que a gente tem recebido, é aquela refeição feita em micro-ondas. É aquele lanchinho, aquele bolinho. Tem muito barulho, mas não tem nada de essência. Tem muitos jargões, muitas frases rebuscadas e retocadas na oratória, mas conteúdo que transforma não existe. E muitas vezes nós não queremos ouvir o pregador caipira, aquele que veio lá da roça, que não sabe falar, que não tem uma gramática aperfeiçoada, simplesmente por achar que ele é rude. Meu querido irmão, a palavra de Deus, ela foi pregada tanto por homens que eram príncipes, mas também com pescadores da mar da Galileia, que transformaram as suas vidas pela palavra e transformaram as dos demais também. Não é um cardápio para escolha. O Espírito Santo usará a palavra para fazer essa incisão. Usará a palavra. Meus irmãos, nesses dias a palavra de Deus está tão relegada,
que nós estamos ouvindo gente dizendo que precisamos escrever uma Bíblia nova. Uma Bíblia que se adapta à nossa sociedade, a esta geração. Todos aqueles que estão buscando uma Bíblia nova também estão dizendo, precisamos de um Deus novo. Um Deus mais atualizado. Um Deus mais assim, light. O Deus da Bíblia é muito violento. Onde é que já se viu uma coisa daquela? Só porque o pessoal disseram que eles eram o líder, Deus tinha que abrir a terra para engolir eles? Que Deus violento é esse? Só porque um pessoalzinho, dois, foi lá com um incenso, com um foguinho estranho, Deus tinha que matar eles? Só porque o pessoal fizeram um bezerrinho? Só por causa dessas coisinhas? Se você quer um Deus atualizado, um Deus light, não busque na igreja. Porque o Deus da igreja é o Deus da Bíblia. É o Deus deste livro aqui. E Ele não está em campanha para você gostar dele. Ele disse, eu sou assim. Foi o que Ele disse para Moisés. Eu sou o que sou. E acabou, meu querido. Goste você ou não goste. Quem tem que se emendar não é Deus. Quem tem que se emendar sou eu. Emenda os nossos caminhos. Aleluia. É como disse o profeta, escudrinhemos nosso caminho e voltemos ao Senhor. Ele não vai mudar um palmo. Ou você acha que Deus vai fazer alguma concessão pecaminosa para manter você bonitinho? Não, meu querido. Deus não faz concessão com o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele te ama, mas se você amar mais o pecado do que a Ele, o amor dele não poderá fazer nada por você e nem por mim. A última facada remove as marcas do Egito de nossa vida. Eles tinham sobre si a marca dos escravos, o opróbrio. Eles eram considerados uma nação de nômades, de pessoas sem futuro. Eles não tinham uma terra. Eles não tinham castelos e cidades. Eles eram um povo caminhando pelo deserto. E como o próprio Deus disse, povo de dura serviço. Eles estavam cheios, mas cheio como uma árvore de Natal, de todas as práticas e vida pecaminosa do Egito. Eles estavam assim. E agora eles precisavam fazer uma marca que iria remover deles todo esse opróbrio, todo esse desprezo, toda essa coisa que os marcava. Eles precisavam disso. E é Deus que entra em cena para tudo. E Deus é sério nos seus princípios. Não pense que Deus vai negociar os seus mandamentos. Deus jamais negocia com ninguém. E o Senhor Deus encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo por causa da circuncisão. Moisés estava dando ouvido à sua esposa. Para que vai fazer isso com os meninos? Para que você vai tomar uma atitude como essa? Você é um sanguinário. Moisés dizia, eu tenho um pacto. Eu sou de uma nação que tem um pacto. E Deus pactou conosco. E Deus, vendo Moisés dando ouvido para a esposa, ele quis matá-lo. E então Moisés o circuncidou, ou melhor, a esposa o circuncidou e jogou a carne do prepúcio aos pés de Moisés. Disse, esposo sanguinário é você. Meu querido irmão, Deus não aceita que os mandamentos dele sejam colocados de lado. Por que que o nosso país entrou de cabeça nessa desgraça dessa crise? Porque a igreja
você, colocamos Deus em segundo lugar. Por quê? Porque eu e você relegamos a palavra de Deus. Por quê? Porque fizemos concessões. Porque diminuímos, mudamos a mensagem e achamos que não vai ficar tudo bem. Deus não aceita. E Deus está dizendo à nossa nação, e principalmente à igreja: volta, volta. Eu vou tirar o opróbrio, eu vou tirar o desprezo. É o que Deus está fazendo com o povo ali. Ia tirar aquele opróbrio do Egito, porque aquele opróbrio continuava no coração deles. Todas as vezes que o problema aparecia, voltamos para o Egito, elegemos um capitão e vamos voltar. Que saudade do Egito! Me lembro daquelas paneladas de tilápia. Me lembro dos repolhos, das cebolas, dos pepinos, dos alhos. Oh, como eu tenho saudade! Toda vez que o problema aparecia, aflorava o Egito. E as nossas igrejas? Assim são. Os crentes, toda vez que aparece um problema: pastor, não estou indo mais na igreja. Pastor, não dá. Estou passando por um problema tão sério. Os crentes são os únicos pacientes que quando precisa do médico eles fogem. Estou doente, então vou para embora. Não quero. Quando eu sair dessa eu volto. Oh, meu querido, Jesus disse: os são não precisam de médico, mas o doente. O doente. E o que sara doente, meu querido, não é sobremesa de pudim, não. O que sara doente é comida forte, que o coloca de pé, para que possa andar ainda nas adversidades. Este povo era um povo mimado, com um coração cheio de lembranças do Egito. Saudade das panelas de carne, saudade das panelas de peixe, saudades dos repolhos, saudade da cebola, saudade do alho. E quantos crentes que ainda que está na igreja e vive sempre cheio de saudade, e de vez em quando ele passa pelo mundo do pecado para matar a saudade. É que deu saudade daquela 3 fazendas, deu saudade daquela balada, deu saudade daquelas coisas, do engano, da mentira, do pecado, deu saudade. Mas a circuncisão foi um divisor. A partir daquele dia, vocês estão na terra. Quando eles entraram na terra e fizeram a circuncisão, você não vê ninguém mais com saudade do Egito. Não. Egito era voltar. Hebreus disse: Deus não nos trouxe até aqui para retroceder. Não é voltar, é avançar. É avançar. Mas Senhor, tem vários reinos. Avance. Senhor, tem tantos homens fortes e preparados para a guerra. Avance. O meu sinal está sobre você. Meu querido, se você pactar em cumprir a palavra de Deus, nada será impossível para você. Deus não atende lágrima, Deus atende obediência misturada com fé. Aí Deus atende. Quer tocar o coração de Deus? Obedeça. Era um remédio amargo, mas necessário. Era uma facada certeira, mas necessária. Precisava extirpar alguma coisa lá de dentro. Precisava arrancar o Egito. E quantos crentes que estão na igreja
E eles não estão nem somente com o Egito da parte alta, mas também com o Egito da parte baixa dentro do coração. Ama o Egito. Ama o Egito. Eu fico olhando para alguns crentes que eles têm a ousadia de colocar a camiseta de um time de futebol e sair gritando pela rua, mas eles têm medo de falar de Jesus. Eles têm todo o poder nos pulmões para poder gritar um gol num estádio e nunca dão glória a Deus na igreja. Eu fico olhando, irmãos, e eu digo, mas não é possível. O que é que está acontecendo? Ah, espada, facada, que extirpa o Egito. Nós ainda voltaremos a ser povo de Deus. Nós ainda voltaremos a andar pelos caminhos de Deus. Nós novamente trilharemos a estrada batida dos heróis da fé, que não tiveram medo, ainda que vieram contra eles. Deus ainda levantará João Batistas. Deus ainda levantará homens que não tenha medo de ficar em pé, seja onde for, e dizer que o pecado é pecado, que a prostituição é prostituição, que o homossexualismo é pecado, que essa desgraça que está invadindo as casas é pecado, e que assim diz o Senhor: santificai a vossa vida, porque é para um povo santo que Deus voltará a essa terra. Aleluia! O Espírito usará a palavra para arrancar as paixões que dominam as nossas vidas. Crentes apaixonados. E para amenizar, até inventaram um hino: eu estou apaixonado por Jesus. Crentes apaixonados. A paixão é como uma febre. Dá e passa. Deus não quer ninguém apaixonado por Ele. Deus quer pessoas que o amem a Ele. Que você ame. Ai, eu estou cheio de paixão por Jesus. Amanhã passou a paixão. Ama Ele. Porque o amor não é só quando você está no pico da montanha. O amor é quando você está no vale. E não é só quando está no vale, é quando você está no poço, quando você está na caverna, quando você está no lugar mais difícil, você ainda continua amando e dizendo: Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Se for na fornalha, Deus, eu te amo. Se for na cova dos leões, Deus, eu te amo. Se for para o cárcere, Deus, eu te amo. Se alguém vier com uma espada para cortar a cabeça, Deus, eu te amo. Porque o amor não passa, o amor permanece. E é por isso que o capítulo 13 de 1 Coríntios diz: eu posso falar línguas de homem e de anjo, mas se eu não tenho amor, nada serei. Posso dar tudo que eu tenho, posso queimar até mesmo o meu corpo, mas se eu não tiver amor, nada tenho. O amor é o que Deus está dizendo a mim e a você. Eu quero que a igreja me ame. Me ame pelo que eu sou, não por aquilo que eu posso fazer. Me ame por aquilo que eu sou, simplesmente por aquilo que eu sou. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Me ame por isso. Essa facada vai extirpar esses desejos da carne. Segundo, uma facada remove toda esta marca do Egito da nossa vida. Significa que a facada vai bater lá dentro da alma. E você nunca mais será como você é. Nunca mais. Terceiro, a última facada, ou a última decisão. Eu e você decidimos. O que queremos? Extirpar isso de dentro da gente. Porque assim diz o Senhor: conheço o teu segredo. Ainda que muitos não veem, mas os meus olhos veem. Tenho te dado tempo para arrepender, e tu não tens feito caso da minha palavra. Arrependa-te
e volte para mim, porque eu te perdoarei. Não fica considerando o passado e nem olhando para a vida de outros. Olha para mim. O teu compromisso é comigo, diz o Senhor. Eu conheço o teu segredo. Eu sei quem é você. Não consegue esconder absolutamente nada dos meus olhos. Porque os meus olhos veem tudo. Até quando você não vai emendar os teus caminhos? E até quando você viverá em desobediência contra mim? Diz o Senhor. Porque não faz caso da minha palavra, e porque pisa o meu santuário com as manchas na alma. Assim diz o Senhor. Eis que o meu amor por ti é grande, e não tenho te tratado com justiça. Volta para mim, diz o Senhor. Abandona o teu pecado e volta para mim, diz o Senhor. Porque eu ainda sou o teu Deus. Porque eu ainda posso fazer de você aquilo que eu tenho proposto. Eu não sei aonde você está. Não sei se você está aqui nesta igreja nesta noite, ou se você está nos acompanhando pela internet, mas esta palavra vem do Senhor para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Corte o pecado, meu querido. Corte ele. Trate ele com seriedade. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Ah, mas eu posso ir até ali. Não passe próximo da boca do leão. Fuja dele. Fuja dele. Paulo recomendou a Timóteo: fugir das paixões juvenis. Fuja. Corra. O anjo disse a Ló: escapa por tua vida. Pedro disse: fugi dessa geração pervertida. Trate sério o pecado. Ele quer te destruir. Ele quer acabar e aniquilar com você. Bota ele de porta para fora. Convide mais uma vez o Espírito Santo e diga a ele: entra, santifica-me, lava-me, limpa-me. Alguém pergunta: pastor, mas o que é pecado? É tudo aquilo que me afasta de Deus. Tudo aquilo que me afasta de Deus. Deus está dando o seu ultimato. Nós todos sabemos, irmãos, que Jesus já não tarda a voltar a este planeta para buscar a sua igreja. A sua igreja. E que é a sua igreja? Sou eu e você. Ele não tarda a vir. E nesses dias, haverá dois tipos de palavra pelo qual a igreja buscará para orientar-se. Uma, que estabelece o reino da igreja na terra. E outra que diz: se prepare, ó igreja, porque o noivo vem aí. Você escolhe. Você escolhe o que você quer. Eu escolho o que eu quero.
Eu já fiz a minha escolha. Eu fechei com Jesus. Eu fechei com a sua palavra. E eu não abro mão dele por absolutamente nada. Estou fechado com ele. Aleluia. Deus está dando o seu ultimato. Um pastor disse: se você ouviu o evangelho no ano 2000, você precisa ser evangelizado de novo. Porque de 2000 para cá você não tem ouvido o evangelho. Você tem ouvido qualquer coisa, menos o evangelho. Menos o evangelho. É lamentável, mas esta tem sido a situação hoje. Escolha com quem você vai querer estar. Com quem? Com quem eu quero estar? Com quem eu quero andar? Com quem eu quero viver? A igreja perdeu o amor por Deus. A igreja não ora mais. A igreja já não chora mais dos pés do seu Salvador. Aí aparece qualquer um e coloca lá no Face inútil: vou orar essa madrugada, se você quiser, coloque o seu nome. Vou subir ao Monte Santista. Meu querido irmão, o dia que eu e você passarmos a viver dependendo da oração dos demais, nós podemos fechar para balanço. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Eu estou de acordo. Mas em primeiro lugar eu preciso orar. Porque para orar pelos outros eu preciso orar primeiro por mim. Se eu não oro por mim, eu fico esperando. Há casas de crente, irmãos, que não se ouve o som da oração. Não. Lá se ouve o som do milionário José Rico, do Chitãozinho Chororó, sei lá, dessa gente toda aí, mas o som da oração não se ouve mais. Você chega na casa de alguns crentes, se eles estão assistindo um programa de televisão, você tem que dizer: irmão, dá para o senhor desligar a televisão para a gente fazer uma oração? Aí o anjinho da casa diz: não desliga não. O anjinho: só abaixa o volume. Você chega na casa de uns crentes, o menino passa: e aí, pastor? Beleza? Não se ouve mais o som da oração. Não. Houve uma época que se ouvia o ilá, ilá, iê da Xuxa. Hoje, meu Deus do céu, é rap, é pérola, né? É uma coisa terrível. E as nossas igrejas? Não se há mais o som da oração. 2, 3 estão orando. Os outros estão dizendo: você viu o novo lançamento da Jequiti? Eu estou com a revista Hermes aqui. O que você quer comprar? Ou então está no Zap. Ou no Face. Essa tem sido a igreja. A oração deles, eles mandam por Zap. Jesus, estou te mandando esse Zap pedindo alguma coisa. Como Jesus não tem Zap, não chega lá. Mas eu postei no Face. Jesus não lê Facebook. Se você pensa que Jesus está lendo as suas postagens, perdeu tempo. Ele está lendo o seu coração, lendo a sua mente e dizendo: eu quero fazer algo novo com você. Eu quero mudar você. Eu quero mudar. Decida com quem você quer estar. Toma uma decisão radical. Submeta a palavra. Corte os desejos da carne que invade a sua alma.
Entregue o seu pecado secreto para Deus. Abandone este pecado de estimação, antes que seja tarde demais. Ah, mas não faz mal, meu querido. Se é pecado, o pecado é um veneno mortal. Abandone ele. Então você entrará na bênção da abundância. Depois que eles circuncidaram em Gigal, eles fizeram de Gigal o seu quartel-general. E eles saíam para a batalha. E o Senhor ia na frente. O inimigo era confundido, aterrado. Lembra do que disse aquela Raabe para os espias? Desde que anunciou a chegada de vocês, não tem mais alento em nenhum homem. Homem do coração mais firme está temeroso, está tremendo. Se você quer vitória, deixa que a faca da palavra de Deus extirpe as coisas erradas e vá para a guerra. O Senhor vai na frente. O inimigo vai levantar sim, mas não é para te derrubar. Ele vai levantar para cair. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você vai passando, vai passando, vai passando e dando glória. Quantas portas vai se abrir? Você vai chegar lá e não vai nem abrir a porta foi aberta por Deus que foi na frente. O Senhor mandará a respeito de ti, meu querido. O que é mandar a respeito? Ele dirá, aquele lá, acode ele. Está vendo aquele lá? Ajuda ele. O Senhor mandará a respeito de você. Você será conhecido não somente na terra, mas principalmente nos céus. Uma das palavras que me corta a alma quando eu leio é quando Gabriel chega para Daniel e disse: Daniel, homem muito desejado, homem muito amado. Ele está dizendo, os céus te anela, os céus quer você lá, os céus quer você lá. Meu querido irmão, quando você tem um pacto de andar com Deus, os céus inteiros conspiram para que você chegue lá. Fique em pé, por favor. Xarabacamanamachori andaramanai. Inderevia katarima namashuri andarabaga. Tepakashaya magamanamashuri andarai. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nesta noite viemos diante da tua presença, humilhados, Senhor, diante das tuas mãos, necessitados, Senhor, da tua graça, suplicando a tua misericórdia, te pedindo que uma vez mais a tua boa mão se estenda em direção à nossa vida e arranca do mais profundo da nossa alma toda a rebeldia, toda a idolatria, todo o pecado de maldade, todo o mau pensamento, todo o desejo de fornicação e prostituição. Arranca da nossa alma a inclinação para a maldade e enche a nossa vida da tua presença. Nos levanta nesta noite diante de ti e com a tua mão estendida, Senhor, uma vez mais toque em nossas vidas, faz estremecer a nossa alma e que tenhamos um compromisso único com a tua palavra, meu Deus. Senhor, o Senhor conhece os meus pecados, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece os pecados secretos. Esta pessoa a quem o Senhor direcionou esta palavra profética, aonde ele estiver, Senhor, que o teu Santo Espírito uma vez mais
trabalhe nele, trabalhe por ele. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos a te servir, porque sabemos que a vinda do teu Filho Jesus Cristo se avizinha rapidamente. E nós, Senhor, queremos estar preparados para aquela hora. Queremos estar preparados para aquela hora. Queremos estar preparados para aquela hora, quando a trombeta soar. Oh, quando a trombeta soar, nós possamos dizer: Maranata. Oh, Maranata. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, fortalece ele, faz deles, Senhor, labaredas cheias de fogo dos céus, e que eles sejam, Senhor, homens e mulheres, testemunhas vivas da tua palavra na terra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Inimigo, você perdeu mais uma, Jesus ganha de novo. Oh, ele ganha novamente. Aleluia. Ele ganha novamente. Oh, glória a Deus.